Rapaziada, nós estamos de obra nova aqui no canal, mas antes já peço que dê essa moral com o seu like e se inscreva no canal. E também, se vocês quiserem a segunda parte, deixem nos comentários pedindo que eu vou estar trazendo essa obra para vocês mais uma vez. E já começo com uma notícia de que o psíquico de primeira classe, Cassian, tinha que ser julgado pelos seus atos cruéis e atos violentos contra um vilão. Já em outro local, uma psíquica de rank S pergunta para o prota, que se chama Cassian, se ele era o vilão. Ele só responde que é muito cruel da parte dela ficar chamando ele de vilão. Já o que ele fez com aqueles caras estavam merecendo. Ela diz que manter os reféns em segurança é o principal e fundamento da empresa, e ele só responde que tinha certeza que podia resgatar elas com segurança. Ela fica puta dizendo que se ele for considerado um psíquico, então ele deveria pensar como um, e por isso ele está em liberdade provisória, e se ele causar mais algum problema durante esse período ele será preso. Ele sai de lá dizendo que ela leva o nome Bruxa da Torre de Ferro ao pé da letra, e não sabe como o Jeff conseguiu ficar amigo dessa mulher. Nessa hora o Jeff liga e o prota pergunta o que estava acontecendo, mas ele só responde que era para ele ir para a Grécia. Quando o prota chega, ele fica pensando que é ótimo que ele tenha vindo para esse lugar, já faz bastante tempo que ele nunca tinha vindo para um lugar tão lindo como esse. E ele fica se lembrando do passado, quando conheceu o Jeff no orfanato. O Jeff fica mostrando seus poderes, mexendo com os bonecos. Cassian fica impressionado e diz que ele vai ser um psíquico muito bom, mas o Jeff só diz que ele não sabe se isso vai acontecer algum dia. Depois de algumas horas, o prota diz que ele está atrasado, já que ele não veio, e fica se perguntando o que tinha acontecido. Mas nesse momento o Jeff chega e o prota fica se perguntando o que estava acontecendo, já que ele estava todo machucado, e se ele tinha lutado com algum vilão. O Jeff só disse que não era para ele ter chamado o Cassian para esse lugar, e ele entrega um colar para ele, mas o prota fica puto dizendo o que ele tá fazendo, já que ele tá muito ferido. O Jeff já fica cuspindo sangue e só diz: Cassian, não tem tempo para explicações, você tem que sair daqui rápido, se você não sair daqui vai ficar em perigo junto comigo. O prota já pega o celular e ia ligar para a ambulância, mas nesse momento alguém chega e pergunta quem era esse, mas o Jeff nesse momento o empurra e o cara parte para cima, cortando a cabeça do Jeff. O Cassian já fica sem acreditar no que estava acontecendo, e nessa hora o cara foge. O prota fica puto e corre em direção ao cara, e depois de alguns minutos ele consegue alcançá-lo. Ele diz: seu merda, isso é ódio ou você foi contratado? Não, isso não importa, eu vou te queimar até a morte com as minhas próprias mãos. O cara, sua forma grosseira de falar continua a mesma, Cassian, e o nome desse cara era Jack, outro psíquico de rank S. O prota pergunta por que ele tinha feito aquilo com o Jeff. O Jack: eu só estava lidando com o traidor da organização. Nessa hora chega outra mulher confirmando tudo e diz que Jeff tinha matado um companheiro. Além disso, ela tem testemunho e também evidências sobre isso, e essa mulher era outra psíquica de rank S. O Jack: Cassian, você também está na lista de suspeitos de traição, você vai falar tudo o que sabe para nós sobre essa conversa com o Jeff. O prota: já faz 10 anos que eu sou um psíquico e Jeff nunca matou ninguém, e você tá me dizendo que ele matou o próprio companheiro. A mulher: além de nós, tem mais 2 psíquicos de classe alta aqui, espero que você não faça a decisão errada. O Jack: se você se considera um psíquico, pense e haja com calma, este é o último aviso. Cassian dá um sorriso e diz: você tem razão, eu tenho que agir como psíquico. Ele parte pra cima usando sua habilidade de chamas. O Jack revida, mas o prota se esquiva e acerta um soco no Jack. Ele usa sua espada espiritual e a mulher usa sua habilidade explosão de gelo. O prota consegue lidar com as 2 habilidades, mas nesse momento ele recebe um tiro. Ele, machucado, fica pensando: tem um sniper entre eles. A mulher: desista, Cassian, se você resistir ele vai mirar na sua cabeça da próxima vez. Ele só mete o foda-se e usa sua habilidade fogo infernal. Ele tenta fugir pensando: eu vou pegar vocês da próxima vez, seu filho da... Nesse momento que ele tava pulando para escapar, ele recebe outro tiro no meio do peito. Ele, dentro da água, fica pensando: eu nunca imaginaria que morreria tão facilmente, eu queria pelo menos vingar ele. Nesse momento o colar que ele ganha do Jeff começa a brilhar. Já em outro local os caras ficam dizendo: droga, esse idiota não tá respirando. O que? Ele tá morto? A merda, vamos sair daqui. Nessa hora o garoto se acorda e começa a respirar. O garoto: onde eu tô? Eu caí do penhasco. Ei, o que houve com a minha voz? O que? Esse sou eu, não pode ser verdade, não faz sentido, porque eu virei um garoto, o que houve com meu corpo? Um sonho, tem que ser um sonho. Ah, merda, isso não é um sonho. Que merda, o que tá acontecendo aqui? Por que isso tá acontecendo comigo? E esse garoto é o Cassian, que reencarnou num corpo de um garoto. E nesse momento ele começa a se lembrar de tudo que aconteceu na vida desse garoto. E o nome desse garoto era Kyuan Kang. Ele: por que tem essas memórias estranhas na minha cabeça? Nesse momento alguém disse: então você acordou, Cassian. Ele já fica assustado, se perguntando quem tava falando isso. E nesse momento algo aparece. A sombra: meu nome é Moros, eu sou um nobre espiritual dos tempos antigos. Prota já fica assustado, perguntando que porra era essa que estava acontecendo. A sombra: mais importante,
estou certo que você tem muitas perguntas. Não quer ouvir a resposta? Já em outro lugar o Prota diz: então você tá dizendo que me trouxe de volta da morte? A Sombra: sim, eu já te disse várias vezes. Parando pra pensar, você é bastante fluente em coreano. Ele: é porque eu morava na Coreia até que fui mandado para adoção nos Estados Unidos. E pensa: ah, droga, eu morri e fui revivido, isso faz algum sentido? A Sombra: Jeff me entregou para você, certo? Ele fez isso para te proteger. Prota pensa: para me proteger, sem chance. Então o que ele disse naquela época foi... Ele pergunta: o que você disse que o Jeff estava procurando? Você disse que era algum tipo de espada velha? Ele: marque a espada da aniquilação. A Sombra: marque a espada da aniquilação. Essa espada foi criada há muito tempo atrás, durante as guerras dos tempos místicos. O Prota: mas por que você sabe de tudo isso que aconteceu tanto tempo atrás? A Sombra já tá puta e diz que ele sabe disso porque ele é um espírito 9 e manda ele calar a boca e só escutar. Mas o Cassian não acredita em porra nenhuma no que ele disse. E a Sombra diz que ele tinha sacrificado a metade do poder dele só para reviver o Prota. Cassian fica mexendo no celular dizendo que não acredita nisso. E nesse momento ele fica vendo as notícias. Ele: mas que merda é essa? Eles estão dizendo que quem matou o Jeff fui eu. Que palhaçada, isso não é verdade. Lambas, aqueles filhos da... como eles puderam fazer isso comigo? Em vez de proteger a pessoa inocente, eles estão tentando me matar. Nessa hora começa a sair uma aura escura do Prota e ele começa a se transformar. Depois de transformado, ele fica se perguntando o que era aquilo e o que estava acontecendo. Já em outro local tem 3 caras e eles ficam se perguntando que horas ele vai chegar. Quando o outro aluno chega, ele fica perguntando o que aconteceu e se ele estava lá ainda. Ele responde que não tem ninguém no banheiro, nem polícia, nem ambulância, nada. O cara fica puta e diz: mas que merda, você disse que aquele idiota tinha morrido. O cara de óculos pensa: impossível, tenho certeza de que ele não estava respirando. O Lourinho: droga, por causa desse merda eu quase tive um infarto do coração. Aquele retardado deve ter reagido. O líder dele só diz: já que aquele idiota não morreu, tá tudo bem, eu vou procurar ele e acabar com ele pessoalmente. Já com o Prota, a Sombra pergunta: então você veio para o terraço para evitar ser visto? Foi uma boa ideia. O Cassian fica puto e pede para ele calar a boca e manda explicar porque ele virou um vilão. A Sombra: por causa de você voltar à vida quando deveria ter morrido, as correntes do destino foram quebradas. Originalmente o dono do corpo deveria sobreviver e se tornar um vilão no futuro, um vilão com potencial catastrófico. Ele se assusta em saber que esse garoto se tornaria um vilão de uma classe catastrófica. Ele: você tá dizendo que porque eu voltei à vida eu herdei o maldito destino dele? Ah, eu, um ex-pixie de alta classe, virei um vilão agora? E ainda por cima um vilão de classe catastrófica? Ele fica puto, dando um soco na parede, perguntando por que ele o reviveu desse jeito sem ele ter pedido. A Sombra: Cassian, mesmo com dificuldades, você tem que se acalmar, você sabe mais dos vilões do que eu, já que eles são tomados por seus desejos mais fortes. Agora mesmo você deve conseguir reconhecer isso dentro de si, a perversidade enrolada dentro de você. Agora eu estou mantendo isso sob controle, mas quando mais bravo você fica, mais a perversidade irá se descontrolar. Ele manda ele calar a boca e fica se perguntando o que ele vai fazer agora. A Sombra manda ele sobreviver, já que é isso que o Jeff queria pra ele. Ele: antes de nos encontrarmos, o Jeff me contou que se arrependia de ter envolvido você no meio de tudo isso. Mesmo sabendo que a morte dele estava chegando, ele não fez planos para sobreviver. Em vez disso, ele deixou a única chance de sobreviver para você. Então não deixe a escolha dele ser em vão. O Sombra manda ele se acalmar, mas o Prota fica mais puto e manda ele calar a boca, e não é para dar ordem para ele. Depois de algumas horas, o Prota consegue se controlar e volta à sua forma humana e pergunta o que exatamente ele é, e não é para ele vir com aquele papo de espírito nobre, mas ele só responde que ele vai saber de tudo quando achar a espada da aniquilação. O Cassian: talvez aquela espada de ferro velho? Não, a espada da aniquilação talvez tenha a ver com a morte do Jeff. Nesse momento chega os 3 caras diante dizendo que eles estavam muito felizes por ele estar vivo ainda. Já em outro local da escola, com Kim Yon-chan, um aprendiz de psique sem rank. Nessa hora alguém liga para ele, mas ele vê o Prota com 3 caras em cima do terraço e ele pede para ligar depois. Já com o Prota, ele fica se lembrando de tudo que eles fizeram com o garoto. O Lourinho fica puto em pensar que ele está estressado por causa de um retardado como ele. O chefe dele: você é um sem noção como sempre, quem te deu permissão para vir aqui se esconder? Devia ter dito na hora que não tinha morrido. O Prota já fica estressado, mandando eles calarem a boca e que ele tava bem irritado hoje. Se realmente eles querem brigar, é pra eles virem todos juntos, que ele vai meter a porrada em todos eles. A Sombra já manda ele se acalmar, já que ele tem a força sobre-humana e pode acabar com eles facilmente. O Lourinho se aproxima e pergunta se ele tá louco em falar desse jeito com eles. Nesse momento ele fica puto e vai querer dar-lhe um tapa na cara do Prota, mas o Prota foi mais rápido e dá-lhe um soco no meio da cara dele, deixando ele inconsciente. Os caras já ficaram sem entender nada, mas o de óculos parte pra cima dizendo que ele tá morto, mas foi mesmo que nada.
nada, já que o Cassian defende e dá-lhe um gancho no meio da lata dele. O chefe ele acabou com os dois com um soco só. O Cassian pergunta: você já se sentiu culpado por ficar intimidando as pessoas? E só dá um sorriso e pergunta: a culpa, o que é isso? Eu tô ficando com nojo de ver um perdedor de merda como você se achando. O prota já fica daquele jeito puto e diz: nesse caso você precisa apanhar. Depois de apanhar, tenho certeza que você vai sentir um pouco de culpa. O prota parte pra cima, se esquivando de um soco e dando um gancho no cara, e mais um no meio do abdômen. O Cassian pergunta: você tá sentindo alguma culpa? E o filho de rapariga começa a xingar o prota, mas ele fica puto e diz: eu tava me segurando, mas talvez não seja o suficiente pra você. Eu vou bater um pouco mais em você agora. Nesse momento chega alguém dizendo que isso era o suficiente, e era aquele garoto de antes. O prota solta o cara e pergunta: quem é você? Porque você está se metendo em uma briga dos outros. O que você ganharia batendo em alguém que é mais fraco do que você? Ele parte pra cima, mas só que o prota é mais rápido e dá um chute no meio da barriga dele. O Kim chega perto dele mandando ele parar com isso, só que ele fica puta e se vira dando uma cotovelada no Kim, mas só que ele defende. Logo em seguida o prota começa a dar soco nele e ele vai se esquivando de todos os socos do prota. O Kim revida, mas ele se esquiva. Nesse momento a sombra aparece dizendo que ele é um aprendiz de Pisque. Nesse momento o Kim aproveita dando um soco no prota, que se esquiva, mas mesmo assim ele consegue o ferir. Eles ficam se encarando e o prota só pensando: esse cara é um Pisque. O Kim: vamos parar por aqui, não é bom pra nenhum de nós continuar com essa luta. E ele entrega um band-aid para ele colocar no machucado. O prota fica encarando ele e pega e vai embora. O Kim fica observando e pensa: 3 contra 1, não sabia que tinha alguém como ele na escola. Ele olha para o seu braço e vê que estava machucado do soco que levou. Depois de algumas horas o prota tenta logar na sua conta de Pisque, mas vê que essa conta foi banida. No outro dia o prota pergunta para o Morus como ele sabia que aquele garoto era um Pisque. Ele: eu pude perceber pelo impacto, não é nada demais, mas se eu tivesse usado o olho avaliador eu posso conseguir informações mais detalhadas sobre a pessoa. O Cassian já fica surpreso com essa habilidade que ele tem, mas a sombra só diz, mudando de assunto: por que você não tenta se transformar em um vilão? É melhor saber suas habilidades agora do que presenciar isso no futuro e não poder usá-la direito. Só que o Cassian recusa isso e diz que não vai tentar fazer nada disso. Ele pensa um pouco e diz: mas eu vou tentar, já que eu não posso confiar em nada a não ser nesse poder de vilão. O que eu preciso fazer para conseguir me transformar? A sombra só responde que ele deve perder o controle dos seus desejos e emoções, e no caso dele a raiva é o gatilho. O Cassian começa a se lembrar de tudo que aconteceu com o Jeff e começa a gritar igual um doido, ficando puto. Mas a sombra pergunta: o que você tá fazendo? Não precisa gritar, só precisa imaginar algo e tentar ficar com raiva. Ele fica mais puto pela sombra não ter falado pra ele antes isso. Já em outro local, o Kim mais outro Pisque de rank B estão investigando um vilão que gosta de explodir as pessoas, e esse vilão já tinha matado mais de 102 vítimas. O Lee, a habilidade desse cara é combate corpo a corpo, nada demais, mas esse cara tem um poder de criar explosivos, então é um pouco trabalhoso lidar com ele, ainda mais por ele ter uma péssima personalidade e uns parafusos a menos. Mas o Kim fica puto e diz que os vilões devem ser aniquilados de toda a terra, já que eles não são nada além de criminosos que não conseguem nem controlar seus desejos e emoções. O Lee: ei, você sabe que fica assustador quando começa a falar dos vilões, não sabe? E não era pra ele se preocupar, já que ele que ia aprender o vilão e ele é só observar. Já com o prota transformado em um vilão, ele abre a janela de status e vê tudo que ele pode fazer e suas habilidades, e uma delas é a espada das sombras e autocura. E nesse momento o corte que ele tinha ganhado do Kim começa a se curar automaticamente. Ele pergunta: meus braços e pernas voltariam se fossem arrancados? A sombra: provavelmente. Esse poder é limitado à quantidade de mana que você possui atualmente. Quando ele vai ver a quantidade de pontos que ele tem de mana era só 300, ele fica puto, já que ele costumava ter 1500 pontos quando era um Pisque, e isso era muito pouco para uma classe de catástrofe. Mas a sombra explica que ele é igual um diamante que será lapidado e se tornará mais forte ao decorrer do tempo, e ele pergunta quantas vezes ele pode usar essa habilidade olho avaliador em outras pessoas. A sombra responde que ele pode usar só 3 vezes por dia, já que da última vez que ele usou mais de 3 vezes ele só desmaiou e não lembra mais de nada do que aconteceu. Mas o prota só olha pra ele daquele jeito, imaginando só isso que vai acontecer com ele. E a outra habilidade, espada de sombras, ele testa e consegue usar, e a sombra fica impressionada que ele conseguiu tudo isso em apenas um dia. A sombra: lembre-se de que você é um vilão e você pode criar sua própria armadura de batalha. O Cassian tenta e consegue usar uma armadura e diz que isso será o suficiente por enquanto. A sombra olha e diz: seu gosto para estilo é uma merda, hein? Depois de algumas horas o prota vai embora e a sombra pergunta para onde ele estava indo. Ele
responde que ia visitar a irmã do garoto, já que é a única família que esse garoto tinha. Só que nesse momento uma grande explosão acontece, todo mundo começa a correr e fica dizendo que tem um vilão lá dentro e ele tá com uma mãe e uma filha como reféns. O Cassian já corre em direção ao prédio, mas a Sombra o segue mandando ele parar, já que ele é um vilão agora e não pode se meter com outros vilões. Ele diz: é considerado um tabu dois vilões lutarem entre si, você deveria saber como um ex-Psique, ao menos que haja algum tipo de rancor ou uma razão específica como vingança. Se você entrar lá como outro vilão, é como se você tivesse interferido na vida de outra pessoa. Isso significa que você vai ser o inimigo público número 1 entre os vilões, mesmo antes de lutar contra Lampas. O Cassian para e responde: pra mim não tem problema, já que lá tem uma mãe e uma criança, eles precisam de ajuda. E se ele não soubesse disso, não teria problema, mas já que agora ele sabe, fazer nada seria errado. Nessa hora a Sombra começa a se lembrar do que o Jeff disse pra ele. O Jeff: mas ele é a única pessoa do mundo que eu conheço que tem um coração tão puro quanto o dele, e é por isso que eu acredito no Cassian. A Sombra: eu escolhi o Jeff e o Jeff escolheu o Cassian. Se for assim, eu realmente não posso dizer mais nada. Ele disse: se transforme, Cassian, eu vou te ajudar no que puder. E olha o Prota se transformando já no vilão. E já dentro do prédio com o vilão, ele coloca uma bomba em cada um deles e diz para eles pararem de chorar e manda eles fazerem sorriso igual o dele. Nesse mesmo momento, o Kim fica lembrando da luta que teve com o Prota. Nessa hora ele recebe uma ligação e se assusta e diz para seu parceiro que o vilão começou a agir. Já com o vilão, ele pergunta para o garoto se ele já tinha visto fogo de artifício de várias cores. O garoto responde que não, e ele só diz: não acredito que você nunca teve uma visão tão linda, isso é uma tragédia, mas não precisa ficar triste, hoje eu vou te mostrar a coisa mais linda do mundo, porque a carne e o sangue da sua mãe vai explodir magnificamente junto com os fogos de artifício. E o desgraçado começa a rir de tudo isso que ele estava dizendo para o garoto. Ele já ia começar a tirar os membros da mulher, mas só que nesse momento a luz se apaga e ele fica dizendo que tem um convidado e é para ele entrar e não ficar com vergonha. Mas só que ele estava olhando para o lugar errado, já que o Prota aparece atrás dele, dando um socão no meio da lata dele, jogando ele longe. Mas antes o vilão já tinha implantado uma bomba no Prota, mas antes de explodir ele pula para longe para não ferir os reféns, entrando sem nem bater. Eu nem sei quem era aquele bosta, mas com certeza ele tá morto agora. Ele olha para a mulher e continua: não se preocupe, porque em seu lugar você vai virar uma estrela do momento nessa noite. Só foi ele criar outra bomba que o Prota corta o braço dele. O Cassian parte para cima pegando ele e jogando no chão. O vilão tenta revidar, mas o Prota o agarra pelo braço e diz: você achou que eu ia cair no mesmo truque 2 vezes? E começa a encher ele de porrada. Tá desgraça, agora matou. Ele tava com tanta raiva que já tava virando em um vilão. Sorte que a Sombra consegue fazer ele parar. Quando ele volta a si, ele fica se perguntando o que ele fez e se foi ele que fez isso tudo. Que é isso? Foi o vilão que tava dando com a cara na tua mão. A Sombra: você estava num estado de fúria descontrolada, suas emoções foram para o inferno, tá pô. E se você não conseguisse voltar assim, você que ia ser o vilão dessa história. O Cassian manda ele parar de falar e diz que agora vai cuidar dos reféns, que são mais importantes. Mas só quando ele se aproxima do refém, eles ficam mais com medo dele do que do outro cara. Depois de algumas horas, a polícia chega para investigar o que estava acontecendo lá dentro. Ele faz uma ligação e diz que tá tudo bem com o garoto e com a mãe, e acha que tudo isso aconteceu em uma disputa de território entre 2 vilões, de acordo com as testemunhas. O Kim já fica puto e fica pensando: eles raptaram uma criança, a morte é a única resposta para os vilões. Nessa hora os policiais ficam conversando entre si, dizendo que quem salvou as vítimas foi um vilão. O Kim escuta isso e pede para explicar tudo que eles escutaram de outras pessoas, e o que eles estavam conversando não era para eles falarem para ninguém. Ele dá uma ordem para ele ir para a sala de segurança e ver o que aconteceu pelas câmeras. Já com o Prota, ele fica pensando em tudo que aconteceu na hora que ele foi salvar o garoto mais a mãe. A Sombra pergunta se tem algo de errado com ele. Se você não tivesse me ajudado, eu teria virado um lunático como aquele cara. Nessa hora ele recebe uma mensagem da sua irmã dizendo que o jantar estava pronto e ela estava esperando. Já com o Lee mais o Kim, eles ficam observando a câmera e ficam surpresos quando vê o vilão salvando o garoto mais a mãe. Lee: mas que porra é essa? Eu tô com a visão ruim, não importa como eu olhe, ele está salvando reféns. Isso não é uma brincadeira com as câmeras escondidas, é? O Prota chega na casa e vê que estava tudo pronto para ele, e ele começa a se lembrar do dia que conheceu o Jeff e o cuidado que ele sempre demonstrava por ele. Já no outro dia, o Prota se acorda e fica pensando que viver em um corpo de outra
outra pessoa não é nada bom, e se ele pudesse voltar no tempo, ele voltaria, já que ele não queria viver essa vida. Quando ele estava saindo para ir pro colégio, sua irmã chega e pergunta: você está indo para a escola? Você deveria pelo menos me avisar. Ele fica pensando como é estranho ver ela desse jeito, já que ele não é irmão dela, ou se ele deveria pelo menos falar para ela a verdade. Nessa hora ela pega e entrega um cartão de crédito para ele. Ele já tinha depositado toda a sua mesada nesse cartão. O prota se lembra porque ela tá dando esse cartão para ele, já que aqueles caras adiante ficaram ameaçando ele para entregar todo o seu dinheiro para eles três. Quando ele estava saindo, a irmã dele manda ele parar e diz que ele tinha mudado alguma coisa. O prota já fica nervoso, mas ela só diz que ele tinha mudado o corte de cabelo e pergunta se ele tinha alguma namorada agora. Já na escola, o loirinho que tinha levado uma surra do prota tava lá, quando todo mundo olhou para ele se perguntando o que estava acontecendo, já que ele estava todo ferido. Ele escuta e fica puto, mandando todo mundo calar a boca, senão ia meter a porrada em todos eles. Nessa hora alguém chega colocando a mão em seu ombro, ele já fica puto perguntando o que porra ele quer, mas quando ele vê já não passou nenhuma agulha e o prota pergunta onde era o lugar dele. Ele só aponta onde era. O loirinho tá tremendo mais do que vara verde. Depois de alguns minutos os caras ficam conversando que tinha um vilão no bairro, e esse vilão era tão assustador que não deixava nenhuma vítima viva. Os caras, vocês ouviram também essa? Diz que o Driver estava conduzindo uma espécie de experimento humano. Cassian fica só pensando no que ele pode fazer para conseguir pegar esse cara. Já com aquele cara que tinha apanhado do prota, ele pede ajuda para outro cara que é de gangue, e se ele conseguisse pegar o Cassian, ele ia dar uma recompensa e entrega logo a metade do dinheiro para ele. O Kiwaki, pode me dizer, meu mano, quer que eu quebre ele ou só quer que eu mate ele logo? Quando termina a aula, o prota tá indo embora, quando do nada o Kim chega perguntando como era o nome dele e se os ferimentos de antes se curaram. O Cassian mostra que não se curaram ainda. A Sombra olha e se lembra de que aconteceu antes disso. Ele pergunta por que ele está fazendo isso, já que os ferimentos se curaram. O Cassian, eu não quero topar com aquele cara antes e levantar mais suspeita. E ele pergunta para o Kim porque ele o chamou e se ele queria pagar os custos do hospital. Só que o Kim nesse momento percebe que alguém estava observando e diz: em vez dos custos do hospital, que tal te dar uma coisa? O prota dá um sorriso, mas diz que não queria. O Kim pergunta qual era o nome dele e o prota só responde que o nome dele era Kang, pois o prota diz que o Kim, a habilidade dele é pirocinese, e além dele ter um senso de justiça e não deixar nada passar, e ele encontrou tudo isso somente na internet. A Sombra pergunta se ele tá com ciúme do Kim, mas o Cassian só responde: o modelo que ele se esforça para ser não é outro senão um homem que tem a mesma habilidade, o Psique de primeira classe. Cassian, a Sombra já fica surpresa em saber que o modelo do Kim era o prota. Nessa hora ela observa que tem dois caras observando, e ela, o Lourinho, ele liga para o chefe dele dizendo que estão seguindo o Cassian sem ser notados. O chefe diz que agora é hora deles agirem. O prota caminha em direção a um beco. O Lourinho, porque aquele idiota veio pra cá? Droga, esse é o caminho pro distrito. Nessa hora os caras chegam perguntando para onde o Cassian foi, mas quando ele aponta, o prota não tava mais lá. O de óculos diz que ele entrou no beco e ele saiu correndo atrás dele, mas quando ele chega eles veem que o prota não tá mais lá, e o Kiwaki já fica puto dando um chute na canela do de óculos. Ele pergunta: esses idiotas de merda estão levando a gente para um passeio? Nesse momento o Cassian aparece e pergunta: se vocês estão me procurando, vocês estão no lugar certo. O prota não tá pra brincadeira. Se vocês querem a continuação e ver o que vai acontecer nessa obra, já deixe seu like e também deixe nos comentários pedindo a segunda parte. Já deixou? Então espero vocês no próximo vídeo.